Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Liga de FIIs, iniciando hoje uma série muito especial para você que nos acompanha. A gente preparou um conteúdo inédito para contar em 4 episódios a trajetória dos fundos imobiliários no Brasil, como essa indústria nasceu, como ganhou escala, como conquistou o investidor pessoa física e também como chegou ao atual estágio de maturidade. A ideia aqui é muito simples: entender o passado para enxergar melhor o futuro desse mercado, e para isso a gente vai contar com muitos gestores, investidores e analistas que participaram diretamente da construção desse mercado desde os seus primórdios, né? E nesse primeiro episódio, vamos voltar às origens dos fundos imobiliários, lá no começo da década de 90, quando então foi instituída a Lei 8.668, né, que foi a lei que criou os fundos imobiliários no Brasil, e um mercado ainda muito pequeno, concentrado em poucos produtos, com baixíssima liquidez. Né? Vamos falar sobre a motivação para a criação dessa indústria, dos primeiros fundos, dos desafios iniciais e de como tudo isso começou. Né? Nos próximos episódios a gente vai tratar também, vai passar pela chegada do investidor, pessoa física, aqui nesse mercado, pela criação do IFIX, pelo boom dos FIIs lá entre o período de 2017 até 2021, e claro, né, também o momento atual do mercado, né, em um contexto de juros altos, consolidação e todas as perspectivas que a gente pode esperar olhando daqui para frente. E para abrir essa série, trouxemos 2 convidados mais do que especiais que participaram diretamente de toda essa construção que eu estou mencionando aqui no início do papo, né? Inicio então a apresentação aqui com o Sérgio Beleza, que participou da estruturação do primeiro fundo imobiliário brasileiro, o Memorial Office. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui. Obrigado a você, é sempre um prazer estar aqui para contar essas histórias aí do começo dessa indústria. Já vi aqui que vai ter vários causos aqui, né? E claro, para contribuir com essa discussão, a gente também não poderia deixar de contar com um dos principais desenvolvedores aqui do início da indústria, né? O Moise Politi, sócio e fundador da REC Gestão, pioneiro na estruturação de fundos voltados ao varejo e nome super importante na evolução desse mercado. Moise, muito obrigado por aceitar também nosso convite. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês, falar com os investidores e ouvintes. E eu acho que 1 hora vai ser pouco. Também estou achando, hein? E claro, né, para tocar esse episódio especial comigo, não poderíamos deixar também de contar com a presença do nosso querido professor Baroni, que também sempre assumiu um papel fundamental para o crescimento da indústria de fundos imobiliários. Então, seja muito bem-vindo também, professor. Muitíssimo obrigado. Quem diria que eu estaria aqui vários e vários anos depois, desde lá o primeiro contato com o Sérgio Beleza, que depois eu conto aqui no andar do nosso papo aqui, e também depois os contatos com o Politi lá atrás. Então, como é que poderia imaginar que vários anos depois, décadas se passaram aí para que a gente pudesse estar aqui junto num programa tão especial? Então, obrigado, Moise, obrigado, Sérgio, e obrigado, Marcos e todo o time por acertar esse convite para a gente poder proporcionar para o público um pouquinho da história dos fundos imobiliários, que já tem mais de 30 anos, né? Exatamente. Já queria aproveitar também para convidar você que nos assiste a deixar o seu like, ativar o sininho no canal, comentar aqui, né, abaixo da descrição do vídeo sobre tudo que você está achando desse bate-papo, né? E, enfim, também se inscrever no canal da Infomani para receber sempre os nossos materiais. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que a gente não poderia começar diferente do que olhando a principal motivação lá no início da década de 90, enfim, mudança planos econômicos, a vinda do real que estabilizou a moeda no país, né, e a real motivação, né, que se teve aqui no início da indústria de fundos imobiliários sobre a criação desse produto. Né? Vocês vendo em retrospectiva, né, o que vocês lembram, qual que foi a verdadeira motivação e em que em que geografias, né, a gente também usou como referência aqui para a criação dos fundos imobiliários. Enfim, fiquem à vontade aqui para quem quiser começar, e aí a gente vai tocando aqui o papo. Bom, talvez para contar o começo da indústria, né? Eu que já vinha do mercado de ações na década de 70, o mercado de commodities na década de 90, minha área sempre foi renda variável.
eu não sei por que comecei a me envolver com investimento imobiliário no começo dos anos 90. Eu não tinha nada aqui no Brasil. Tudo que que envolvia indústria financeira, mercado financeiro com a indústria imobiliária era crédito imobiliário. O Uhum. diretor do banco chamava diretor de crédito imobiliário. Então era tudo pro lado que eu não gostava, não era minha praia, né? E eu comecei a descobrir que existiam os tais REITs nos Estados Unidos, existiam fundos imobiliários em Portugal, que era mais fácil pela língua, mais fácil de entendê-los. E naquela época, o Google da época, acho que chamava Alta Vista, você fazia uma pergunta, ia almoçar e voltava para ver se a resposta já tinha chegado, né? Era rápido assim. E aí comecei a assistir isso. Meu pai, que era diretor do Secov, que é o Sindicato da Construção Civil, ele representava os bancos do Secov, muito amigo do Romeu Chapchap, que é o patrono pioneiro do Secov. Meu pai um dia vira para mim e falou: "Você não está investigando esse negócio de investimento imobiliário e tal? Está mexendo com imóvel, intermediando o negócio?" Eu falei: "Tô." Ele falou: "Vai ter uma palestra no Secov sobre isso, Marcelo Terra e Arthur Pax. Você conhece?" Eu falei: "Nunca ouvi falar." Cheguei lá, assisti a palestra dos dois, foi em 1991, 92 para 93. E aí falei: "É exatamente isso que eu quero fazer." Eles estavam fazendo a legislação de fundo imobiliário. Eu saí de lá empolgado. E, de fato, dia 25 de junho de 93, saiu a Lei 8668, que instituiu o fundo imobiliário, e já colocaram, a CV me colocou imediatamente em audiência pública o texto que viria a ser a Instrução 205 em 94. 14 de janeiro de 94 foi assinada essa Instrução CVM. Colocou em audiência pública para todo mundo poder dar palpite. Quase ninguém deu palpite nenhum, porque ninguém estava querendo saber disso. É exatamente isso, o panorama. Eu saí muito animado, comecei a visitar as instituições financeiras que podiam ter algum interesse. Mas não tinha ninguém quase. Então fui no Itaú, que tinha uma empresa do Itaú já voltada para essa área de imóveis deles e tal. E fui visitar a RMC, corretora, que era do Henrique Molinari e o Chico Leite, e tinha como sócio o José Stefanes Ferreira Gringo, dono da RMC Construtora. Quando eu fui visitar o Molinari e falei para ele: "Ó, Molinari, eu estou pretendendo fazer isso." Ele falou: "Meu Deus do céu, meu sócio está querendo fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil." Passou a mão no telefone e ligou para o Gringo. "Gringo, beleza, tá aqui, lembra dele?" "Claro, tal, pô, não sei o que, tal." "Manda ele vir para cá já." Eu lembro que eu saí dali do escritório do call center da RMC, fui direto para a rua Estados Unidos, cheguei no Gringo, ele falou: "Vamos lá ver o terreno onde nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil." Foi exatamente assim. Pegamos o carro e fomos, estava chuviscando, chegamos do lado do viaduto Antártica, que morava gente embaixo. Era uma antiga distribuidora de tratores que ele comprou o terreno, estava demolido, então aquele terreno todo demolido, aquele monte de gente morando embaixo do viaduto. Eu virei para ele e falei: "Gringo, nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil do lado de um viaduto, esse lugar ruim aqui." E eu ainda brinco em palestra de vez em quando, e perto do Palmeiras ainda, aí os palmeirenses ficam bravos. Mas ele falou: "Não, você vai ver, o projeto é uma planta que eu tenho sobre piso, então as garagens vão estar para cima, o térreo do prédio vai estar nivelado com o viaduto, como se a entrada fosse por lá. Vamos embora, vamos fazer." E eu me animei, porque pô, era a primeira iniciativa primeira pessoa que quis conversar sobre o assunto, e animadíssimo. E dali começamos, eu fui para uma empresa de consultoria, montamos essa primeira operação, e foi uma luta. Pra você ter uma ideia, uma emissão na CVM geralmente dura 6 meses para você poder fazer a captação, teve que renovar 2 ou 3 vezes. Uhum. Levou 2 anos para poder conseguir convencer 11 fundos de pensão a investir nesse fundo. Quem fez a venda não fui eu, foi a RMC, Jacaúna e o Pena, e foi uma grande dificuldade. Então, em 96 conseguimos captar esse recurso, e em 99 o prédio ficou pronto. Uhum. E aí que começa a história dos fundos imobiliários. Moise. Eu já peguei o bonde andando, eu passei a olhar fundo imobiliário depois do sofrimento do Sérgio. Aí eu vi, ó, o Sérgio sofreu aqui, então vamos tentar fazer algo um pouco diferente. A história comigo, eu era sócio do banco Ouro Invest, e na época a gente tinha negócios com o pessoal da Cirela, Eli Horn, que é amigo nosso de longa data, e aí em várias reuniões com ele dizia: "Você precisa olhar fundo imobiliário, precisa ver os REITs americanos, aqui no Brasil a legislação já existe." E eu falei: "Ó, Eli, nós somos financistas de curtíssimo prazo, fundo imobiliário é um negócio de longo prazo." E a gente era mais pessoal olhando o curto prazo, Uhum. né? Mas ele me convidou para o evento do Master Imobiliário no Clube Monte Líbano, em 97. Aí eu fui nesse evento e vi que tinha, assim, muitos corretores, muitos empreendedores, e não tinha apoio do sistema financeiro para essa atividade. Quer dizer, os bancos na época só faziam o crédito imobiliário porque eram obrigados
como alocação da poupança, né? Aí eu voltei para o banco, no dia seguinte falei, olha, achamos um nicho, isso foi em 97, setembro de 97. E aí convenci meus sócios, conheci o Fábio Nogueira, que era diretor de crédito imobiliário do Banco de Boston, e compartilhei com ele a ideia de fazer um business de mercado de capitais para o setor imobiliário. Então seria fundo imobiliário, securitização de CRI, seria lojas para originação de crédito imobiliário e uma gestora. Esse era o nosso plano estratégico. Ele topou se juntar a nós, então nós do Banco Univest, os sócios, eu e o Fábio Nogueira, iniciamos em 97, 98 esse business. Durante 2 anos nós trabalhamos sem fechar nenhum negócio, fomos até os Estados Unidos, nas conferências de NAREIT, que é a National Association of Real Estate Investment Trust, fomos lá, éramos os únicos brasileiros, depois fomos no Aspen Institute para falar sobre, fomos na Freddie Mac, Fannie Mae, também para conversar com eles sobre securitização. Então a gente meio que copiou o modelo americano com a legislação brasileira. Em 1999, mais ou menos agosto, a gente teve a felicidade de encontrar os irmãos Malzoni, que estavam terminando o shopping Pátio Higienópolis, né? Aí e faltava um certo capital para terminar o shopping. Aí a gente desenvolveu o conceito de fazer um fundo imobiliário para concluir o shopping, que seria proprietário de 25% do shopping, né? E a dificuldade dos institucionais, que a gente já tinha visto com o Sérgio, a gente resolveu ir no público de varejo. Então a gente falou, bom, existem investidores que compram apartamentos para alugar, ou lojas para alugar, ou escritórios para alugar. Essa é uma forma um pouco mais fácil, mais inteligente, com uma gestão profissional, e a gente foi com essa vertente. Então existia 2 motivações, uma de atender um investidor que quer investir em renda imobiliária, e a outra, prover recursos de longo prazo para os incorporadores e desenvolvedores, que não existia, era tudo de curto prazo. Então, tinha duas motivações, pelo lado da captação e da aplicação. Aí nós começamos a estruturação do fundo do Shopping Higienópolis, conversei com o Sérgio, beleza, fomos junto à Biara, né, na época, que é a corretora. Era isso, a Biara. A Biara, exatamente. E aí a gente foi na CVM, falando, olha, vamos pegar corretor imobiliário para vender o produto. Não pode, não é do mercado financeiro, porque não existia ainda agentes autônomos, assessores de investimento. Mas aí o pessoal da CVM falou, então faz o seguinte, coloca eles como consultor imobiliário do fundo, e aí você consegue ter acesso a essa consultoria, mas eles não podem assinar boleto, esse tipo de coisa. Aí começamos, era 40 milhões de reais, 20 milhões a gente vendeu para 600 investidores, né? Minha mãe, meu primo, os tios dos meus sócios. O que é isso? Não, isso aqui você vai ser dono de um shopping, né? Tá, quero a matrícula. Não, matrícula não, é uma cota, né? Todo o processo de aprendizado, né? Tivemos sucesso com 20 milhões, que era 12,5% do shopping, faltava 20 milhões. Fui para os Estados Unidos para falar com o pessoal de real estate grande em Nova York. Ninguém se interessou, porque 20 milhões é pouco, no mínimo 200 milhões de dólares. Então voltamos aqui e acabamos com a cessão desses direitos para o construtor, que estava terminando a construção, ele recebeu essas. E hoje é o primeiro, então, fundo imobiliário para varejo, assim que a gente qualifica. E o construtor adora ter entrado. Hoje ele na época, abraça. acho que ele não queria, hoje ele... Não, na época ele falou, que é isso? Eu falei, isso é o seguinte, é isso ou nada, então pega isso. Hoje abraça e acha que é legal tudo, né? Bom, adora. E é um fundo de grande sucesso. A partir disso, a nossa empresa decolou e a gente fez mais de 50 fundos, mais de 15 bi, e toda a plataforma foi vendida para o BTG Pactual em 2012. Essa é mais ou menos o resumo. Professor Baroni. É muita história, né? Na largada já deu para perceber, mas eu queria contar meus 2 centos de história aqui também, meu pedacinho da história, porque eu não acredito em coincidências e acaso. Eu acredito que tudo tenha uma providência divina ali que vai atuando, e em certa medida o meu contato com beleza começou, né? Ali 2009, pouco mais, pouco menos. Em algum momento eu fiz um contato através de um e-mail, né? Não tinha WhatsApp e tudo, mandei um e-mail para ele lá, ele tinha um site, né? E a gente mandei um e-mail para ele, e passou um tempo, alguém ligado ao time dele perguntou se ele podia me ligar e fez uma ligação que foi um interurbano, literalmente um interurbano. Antigamente, se você ligar entre estados, tinha um custo. E o Sérgio Beleza ligou
e falou comigo ali durante uns 30, 40 minutos, e do mesmo jeito que ele falou, quando ele viu lá a explicação sobre fundo imobiliário lá no Secov, ele falou, era isso que eu estava querendo fazer, foi a mesma coisa quando ele começou a me explicar o que era um fundo imobiliário, foi a mesma sensação que eu tive de que era isso que eu estava buscando, porque naquela época eu já tinha um capitalzinho, então ainda tinha aquela questão de renda fixa, tudo, mas eu já me aventurava ali de estudar um pouco as ações, gostava das ações de dividendos, mas achava mais complexo o estudo o fluxo dos dividendos, ele não tinha aquela previsibilidade que eu estava procurando. Então, o fundo imobiliário veio preencher exatamente o que eu estava procurando, e de lá para cá eu fui me interessando a cada dia, fui me especializando, até que fui me profissionalizando. Então, eu falo que o Sérgio Beleza é o meu marco zero, do ponto de vista de entendimento e de interesse por fundos imobiliários. Então, eu falo que essa dívida de gratidão eu vou carregar para sempre, e eu reconheço isso sempre que eu tenho a oportunidade de estar junto com ele, e sempre farei isso e sempre vou contar essa história, porque o Sérgio Beleza ele tem um lugar muito especial em toda a minha trajetória. E o que é mais interessante de mostrar aqui é que o Sérgio Beleza me deu uma atenção sem me conhecer, não tinha nenhuma referência, né? Ele morando em São Paulo, eu aqui em Goiânia, e ele me deu essa atenção de 30, 40 minutos. Então, quando alguém se interessa por fundo imobiliário, a minha forma de retribuir a gentileza que eu recebi do Sérgio Beleza é justamente dar um pouquinho do meu tempo, porque de repente eu posso estar transformando a vida de alguém, e a gente às vezes nem sabe aonde tudo isso vai acontecer. Então, por isso que eu não acredito no acaso. E já com o Moise foi num momento diferente, aí sim, já numa trajetória profissional. 10 anos depois desse primeiro contato com Beleza, ali por volta de 2018, né? Eu já estava me interessando mais por fundos de recebíveis. O Moise veio no mercado com essa proposta de trazer um fundo de recebível, então a gente tinha muito interesse de entender, de aprender, e ali também começou meu contato com ele. O Moise tinha muita experiência nessa parte de recebíveis, então sempre colocou toda à disposição o conhecimento dele. E lá se vão, né, também mais 8 anos, 9 anos desse primeiro contato com o Moise. Então, cerca de 16, 17 anos o primeiro contato com Beleza, e cerca de 8, 9 anos com o Moise. Então, como é bom, como eu falei, de estar aqui agora, nesse momento. Quem poderia imaginar, né, quando a gente fez aquele primeiro contato lá atrás com ambos, que a gente estaria juntos aqui num momento histórico no programa Liga de FIIs, gravando um especial, contando um pouquinho da história de fundos imobiliários. Então, eu queria deixar esse comentário antes de fazer uma pergunta para vocês aí também, com relação a essa questão dos perfis, tanto de fundos, quanto de gestores, quanto de investidores, colocando esses 3 pilares, né? O fundo em si, o investidor em si e o gestor em si. É mesmo muito diferente aquilo que vocês viveram do que a gente está vendo hoje? Realmente uma disrupção que aconteceu no mercado? Começar. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a sua dívida de gratidão você pode pagar com cota de fundo imobiliário. Fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Se for fundo administrado pela REC, mais ainda. Mas, sem dúvida, aquele início do mercado é bastante diferente do que nós temos hoje. A prova disso é como o Márcio mesmo comentou, o começo da indústria, as instituições financeiras não queriam saber de fundo imobiliário. Pra você ter uma ideia, a única instituição financeira que se envolveu foi o Banco Uninvest, foi o trabalho que eles fizeram no Banco Uninvest. E eles fizeram o fundo do Shopping Higienópolis no final de 99, começo de 2000. Me convidaram para participar, eu já tinha um relacionamento muito bom com o Uninvest, tinham sido meus parceiros quando eu tive uma corretora de mercadorias, eram meus clientes também. Eles, quando lançaram o Higienópolis, foi exatamente isso, a gente teve que ter uma imobiliária para ajudar, né, para você ter uma ideia. E logo depois disso, eles lançaram depois o Hospital da Criança, depois lançaram Torre Norte. E aí, quando chegou em 2002, nós ainda não tínhamos nenhum fundo imobiliário cotado em bolsa. E, obviamente, um fundo fechado não tem resgate. O sujeito, para desinvestir, precisa vender. Para ele vender, ele precisa estar num ambiente regulado, com transparência, né? E como é que a gente podia viver a vida sem um fundo assim? Então, até para contar um caso da época, para vocês terem uma ideia, eu fui contratado uma época, depois, em 2002, para montar um fundo imobiliário para um grupo português. E esse senhor que veio de Portugal, o senhor Varela, fazia uma reunião conosco uma vez por mês. Ele vinha para o Brasil no chegado domingo à noite, ficava aqui até quinta-feira e voltava para lá, só voltava um mês depois. Então demorou muito para a gente conseguir estruturar, fazer tudo o que tinha que fazer. E era um trio delicioso que a gente conversava com ele. Era eu, o querido que está no céu, Elbio Fernandes Mera,
e o Pedro Cesarino, da Shot Publicidade, a gente conversando com ele sobre essa parte toda imobiliária do negócio. Era um fundo que ia envolver galpões já construídos, recém-construídos e locados, no quilômetro 17,5 da Anhanguera e do lado do Galeão, ali no Rio de Janeiro, e mais um imóvel meio estranho que depois eu falo. E esse empresário trouxe esse lote de imóveis que ele já tinha aqui, que ele queria fazer disso um fundo imobiliário e vender. E eu lembro que em uma das reuniões eu fui com a maior motivação do mundo para tentar convencê-lo a entrar com o fundo na Bolsa. Não tinha cabimento não ter fundo na Bolsa. E por que não tinha fundo na Bolsa? Porque as construtoras e incorporadoras tinham morrido de medo de Bolsa, não sabiam o que era aquilo, achavam que o preço ia ficar oscilando, umas coisas desse tipo. E aí eu fui para essa reunião, falei, eu tenho que convencer esse homem hoje. Cheguei lá para o seu Varela, começamos a reunião, fui explicando para ele e tal. Seu Varela, é isso, assim, assado, tal, Bolsa é o lugar, tal, o senhor concorda lá em Portugal, vocês negociam na Bolsa? Ele falou, sim, e o que mais? Quer dizer, durou 2 segundos para convencer o homem. Eu não acreditei. Quando acabou a reunião, eu saí correndo, lembro direitinho. Fui até a Rua Álvares Penteado, onde ficava a Bolsa, fui para a sala do Nelson Ortega, que era o diretor, cuidava dessa área. Nelson Ortega, nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário na Bolsa. Você está brincando? Eu falei, juro por Deus. Como é que é? Ele falou, o ticker code são 4 letras e o número, deixa eu ver aqui, pegou lá um catálogo, número 11. Então, 4 letras, como é que você quer que chame o fundo? E o fundo ia chamar, primeiro ele tinha dado uma ideia de chamar Luso Invest. Nós não tínhamos gosto, não, era Caravela. Aí, putz, eu fui com esse nome, com o escritório meio assim e tal. Aí o nosso financeiro falou, ó, nós tivemos agora o consórcio Garavelo, que acabou de sofrer intervenção. Putz, eu vou usar esse argumento já para mudar o nome. Aí ele falou, não faz mal, voltamos Luso Invest. Aí eu falei, ai meu Deus, não vai dar certo. E aí o Pedro Cesarino e o Elbio Fernandes Mera que sugeriram o nome, Europar. E aí ele fez uma cara assim, mais ou menos, eu vi que ele foi. Então, nessa hora dessa reunião, saí correndo, cheguei lá para o Nelson Ortega, falei, Nelson, nós vamos fazer 4 letras, como é que vai ser? Eu falei, euro. Eu falei, ele não vai topar nunca o nome da moeda. Ele falou, tá legal. A Coinvalores, onde eu trabalhava, era um quarteirão. Era na quitanda do lado da Álvares Penteado. Entrei correndo lá, cheguei para o Fernando Silva Teles, no Paulino, falei, gente, nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário da Bolsa. Tá brincando? Vamos fazer. Aí, pô, fizemos uma carta, já devolvemos que eu já estava na Coinvalores nessa época, e aí pegamos essa operação e conseguimos registrar o primeiro fundo imobiliário na Bolsa. Você tem uma ideia, o Paulino Botelho, que era um dos sócios da Coinvalores, ele era presidente da Associação das Corretoras. Nós tínhamos um relacionamento, que eu trabalhei muitos anos na Bolsa, mas eles tinham muito mais relacionamento ainda. Nós convidamos 12 corretoras para participar do lançamento, por e-mail. 6 fingiram que não receberam e-mail. Falaram, ai, lá vem beleza com essa coisa horrorosa. Era assim. 6 toparam, as outras 6 toparam de amigos, eram aquelas tradicionais, Isoldes, Malhano, Spinelli, era aquela turma antiga da Bolsa. E aí foi uma dificuldade super grande para colocar, porque a indústria financeira não queria saber disso. Uhum. A gente teve uma certa resistência para colocar na Bolsa e nós tivemos discussões intelectuais muito fortes, o Sérgio e eu na época, porque depois que ele fez o primeiro na Bolsa, ele falou, você precisa fazer todos os seus, a gente já tinha uns 10 talvez, e aí eu falei, eu não vou pôr. Não, mas como? Liquidez, transparência? Eu falei, não vou pôr. Aí ele falou, mas por quê? Pelo seguinte, quando nós lançamos o Shopping Higienópolis e na sequência lançamos o Água Branca, lançamos Torre Norte, lançamos todos os outros, a grande dificuldade, primeiro, era a liquidez. E segundo, era fazer com que o investidor aprendesse a investir sem ter medo de investir. Então, quando todos os produtos que nós lançamos na plataforma com o Uninvest, a gente dava liquidez a qualquer dia, a qualquer instante, no preço de emissão. Então, lançou a R$100, daqui a 6 meses você quer vender, você volta aqui, a gente compra por R$100, tranquilamente. Os meus sócios falaram, meu, é loucura isso. Eu falei, não é loucura. Menos de 1% voltaram para revender. E esses investidores, eles queriam ter aquela tranquilidade, eu tenho um imóvel, ele vale 500 mil, ele não fica flutuando o preço do imóvel diariamente. Então, a gente falou o seguinte, vamos ter cautela, porque a hora que a gente colocar na Bolsa, esse imóvel vai flutuar. Ao flutuar, ele pode gerar medo nos investidores e a indústria não crescer. Então, a gente discutia qual que era o momento adequado de colocar um investimento que tem muita estabilidade de preço num mercado volátil, né?
E para você ter uma ideia, nós começamos com 600 investidores. Quando vendemos para o BTG, tinha 65 mil investidores só, em 2012. Então a gente levou praticamente 12 anos para passar de 600 para 60 mil. Né? Aí depois evoluiu, 2017, 300 mil, 2019, 500 mil, mas no começo. Então, o nosso receio era não afugentar esse investidor de colocar na prateleira um produto que vai, você investir em fundo imobiliário, investir, mas perde 10%, perde 20%. Então, a gente manteve essa estabilidade. Aí a gente não resistiu, não sei quando foi, 2004, 2000, Não, aí 2003. em A gente 2003. lançou, É, e aí a Caixa Econômica estava vindo com o primeiro fundo dela. é isso. E aí a Caixa também achou que também tinha que colocar em bolsa. Aí ninguém mais pôde ficar fora. Aí começou a virar uma avalanche, e aí a reação do mercado foi estável, ainda mais porque alguns desses fundos, quando começaram, tinham garantia de rentabilidade mensal, É. foi um jeitinho de começar. A gente tal. fez a do Gringo e do Isso. Shopping Higienópolis com Com garantia de garantia. renda. Então, o que aconteceu foi que isso deu um sossego, e uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que eu não conheço nenhum outro mercado que, se você vai encontrar um sujeito numa assembleia hoje, primeiro que ninguém vai à assembleia de coisa nenhuma, só de fundo imobiliário. O cara não vai em assembleia de fundo de ações, nem sabe o que aconteceu, mas fundo imobiliário eles vão. E se tiver encrenca aí que vai todo mundo. Mas você vai eu vou muitas vezes numa assembleia, ia muitas vezes na assembleia a convite dele do Shopping Higienópolis, chegava lá na assembleia, vinha invariavelmente alguém e falava assim: ô, beleza, você não me vendeu mais? Eu não lembro quem é a pessoa. E eu viro para ele e falo assim: tá lembrado quando eu ofereci, o senhor tá achando que eu estava te vendendo alguma coisa meio mico? Ele fala: é verdade. O senhor colocou dinheiro de pinga, não foi? Foi isso mesmo. Então, e esses caras têm cotas do Shopping Higienópolis desde aquela época, não venderam. Tem uma comunidade, acho eu, grande que ficou assim, e que todo mês, quando entra o rendimento, vai lá e compra mais. Tanto que quando você analisava as contas de quais são os fundos que estavam dando melhor rentabilidade, o Shopping Higienópolis sempre era o que estava dando menos. Por quê? Porque o preço da cota estava sendo supervalorizado. Porque ninguém queria vender, e além de tudo, quem tem ainda comprava mais. E isso foi o começo dessa indústria. É o chamado fundo de colecionador, né? Exatamente, fundo de colecionador. E Moise, e também você, beleza? Bom, a pergunta aqui era muito na direção, né, das maiores barreiras naquele início da indústria, se era a regulação, insegurança jurídica, distribuição ou até a falta de demanda pelo investidor, mas pelo que vocês contextualizaram aqui, eram todas essas alternativas, né? Então, E a falta de empenho da indústria. Se você for imaginar, anos depois, quando o BTG foi querer, isso pela minha visão, o Moisés conhece isso muito melhor, quando o BTG quis montar uma divisão de fundo imobiliário, ele montou lá um departamento, não ia, a hora que ele resolveu ser grande, o que ele fez? Foi lá e comprou o que tinha sido feito de melhor até aquele momento, que era o trabalho que foi feito no Banco Invest, que o Moisés e a equipe dele, os parceiros dele fizeram, porque realmente lá tinha um trabalho muito bem feito. professor Baroni. Eles quase chegaram ali em 2004, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas foi em 2004 também que teve a questão da isenção, e ali também você teve mais procura de investidores para fundos imobiliários, a liquidez realmente aumentou, foi um grande divisor de águas. Então veja que nasce o primeiro fundo em 2003 listado, e um ano depois então passa a ter a isenção, e me corrija se eu estiver errado. Mas eu queria levantar um outro ponto na sequência, já emendando o assunto, que você veja, o Moise está falando de Parque de Higienópolis, que é um shopping. O Beleza citou o Europar, que é logístico e tem lá uma torre de elevadores, mas enfim, essencialmente logístico. A torre de elevadores tem um impacto relativamente pequeno no patrimônio. Mas nessa situação toda, muitos fundos de lajes corporativas vieram ao mercado, né? O da Caixa, por exemplo, é de laje corporativa, e tantos outros que foram vindo na sequência, até lá o próprio Memorial Office, o Água Branca, Torre Norte, e num dado momento a gente passou a ter ali praticamente 60%, 70% do mercado de lajes corporativas, e hoje é menos de 10%. Aqui que vocês entendem, naquele contexto histórico, por que os administradores, os gestores, né, os originadores, eles se sentiam mais seguros de fazer essas estruturas através de fundos imobiliários nos edifícios corporativos? Qual foi a razão pela qual vocês acreditam que isso aconteceu na história? Posso comentar. O mercado ele sofreu uma evolução em 3 fases, né?
A primeira fase era monoativo sem gestão ativa. Uhum. A segunda fase, que o investidor já estava mais educado, era o fundo de vários ativos sem a gestão ativa. E a partir do BC Fund, de lajes corporativas, Uhum. que foi, vamos dizer, uma sofisticação maior, que era um fundo de vários ativos, né, multiativos, com gestão ativa, compra, vende, aluga, desaluga, né? Com relação à flutuação de renda e a previsibilidade de retorno, os fundos de lajes e de tijolos em geral, ela é menor do que um fundo de papéis, de renda fixa. Então, a gente, num determinado momento, em 2007, eu acho, nós fomos na CVM para pedir autorização para fazer fundo de CRI. Não existia, só existia fundo de matrícula, de lajes, ou de Tijolo. galpões, tijolo, né? E aí nós conseguimos a autorização e fizemos o primeiro fundo Excellence, se chamava, de CRI, né? E a gente percebeu que eles traziam uma maior demanda por parte do investidor, porque ele sentia que existia uma maior previsibilidade e regularidade nos dividendos, que é uma coisa que o Baroni sempre fala. É bom você ter a previsibilidade. Então, muitas vezes existe a tese de você segurar um pouco e depois contribuir no mês seguinte. A gente não faz isso, mas o fundo de CRI, por sua natureza de renda fixa, ele dá essa estabilidade de dividendo. Então, isso a gente conseguiu crescer a indústria muito mais rápido com os fundos de papel. E outra coisa que o benefício que traz é que tem uma segurança muito grande, porque você tem garantia imobiliária em todos os créditos. Então, se eventualmente você tem alguém que não paga, um devedor que não paga, você vai lá, executa a garantia e tem uma certa segurança, né? Então, inverteu essa proporção. Antes era 70 tijolo, 30 papéis, no começo, 2007, 2008, e agora inverteu. Eu acho que o papéis hoje é 70% e o outro é 30%, não sei, alguma coisa dessa natureza. E está todo mundo, e os gestores, investindo mais esforços e dedicação ao fundos de papel. Uhum. E vocês comentaram, né, que nesses primórdios, né, existia esse mecanismo de uma renda garantida. Era algo muito similar à RMG que a gente conhece hoje também? Isso, isso. Era A bem, gente, bem por aí. o do Higienópolis, o primeiro que teve renda garantida foi o do Higienópolis. Por quê? Porque ele tinha acabado de ser lançado, o shopping, inaugurado, Uhum. e ainda não tinha aquela renda recorrente. Então, por 3 anos, a gente colocou uma renda de 15% ao ano, até que o fundo tivesse um ramp-up de geração de caixa. Era 3 anos. Era 3 E, anos. e um único mês depois que acabou a garantia, um único mês, acho que foi o primeiro ou o segundo, deu 1,17. Eu lembro, era um número assim. Uhum. E É. nunca mais deu abaixo de 1,25. O que a gente Então foi uma calculou, coisa mensurada, eles realmente capricharam bem. É. E era um sossego para o investidor, né? Para poder atrair o investidor. E nós tivemos uma outra situação, mas essa foi um pouco mais dramática, onde tinha uma renda garantida, não vou comentar o fundo, nada, mas tinha uma renda garantida, e o incorporador que lançou o produto, num determinado momento, falou: não posso mais pagar a renda garantida, não consigo. Aí ele falou: mas como? É renda garantida? No início da indústria, 2001, 2002, então o que nós fizemos? Nós, da Uninvest, nós garantimos a renda no lugar do incorporador. Né? Uhum. Então, tiramos do próprio bolso para não destruir essa indústria no início. Né? Uhum. Então, a gente teve esse pequeno episódio. E como é que foi essa assembleia aí? Beleza. Não, essa assembleia foi de um outro fundo que já não é desse. Porque esse aí não teve o momento desagradável, né? Uhum. A gente Mas completou. teve um outro muito bom, de um empreendimento muito bom aqui em São Paulo, também não vamos comentar nome para não ser desagradável, Sim. mas que o grupo teve um problema no meio dos 3 anos, no começo dos 3 anos, e chamou uma assembleia, foram 50 investidores. 50 investidores naquela época numa sala era uma coisa... Né? E eu não era cotista do fundo, mas um cliente meu pediu para eu representá-lo, mandou uma procuração, e eu fui à assembleia. Eu lembro que eu até cheguei um pouco atrasado, fiquei de pé encostado na porta, não tinha nem onde sentar. E aí eles comunicaram que eles não iam poder dar a garantia. E aí ficou um clima muito ruim e tal. E aí eu falei: olha, eu acho, pedi a palavra, e aí falei que eu achava que estava errado, que eles deviam procurar uma forma de se financiar, mas nós estávamos no começo de uma indústria e tal, era muito, muito complicado isso e tal. Aí ficou acertado uma nova assembleia, tinham 300 cotistas.
E aí foi fogo, porque aí foi uma coisa muito, muito louca, porque tinha um escritório de advocacia representando os gestores e eu fiquei mais ou menos como um porta-voz dos investidores. E a advogada era uma moça que eu não conhecia, uma advogada muito competente, pequenininha, magrinha, grávida de gêmeos. E eu discutindo com ela, você imagina. Então, o pessoal, por mais que tivesse junto comigo, ou eu estivesse representando eles, dava uma certa raiva de me ver discutindo com. Hoje nós somos grandes amigos, eu e ela, graças a Deus. Mas essas coisas foi um jeito de começar a entender a indústria, de como que ela tinha que funcionar. E aí a gente começou a perceber isso, que o fundo imobiliário tem um envolvimento do cotista muito grande. Você pega os bate-papos faço parte de alguns grupos de WhatsApp que me incluíram aí, os bate-papos diários sobre fundo, aquela coisa, e mídia social, lugar para fazer crítica, não tem nada igual, né? Uhum. Então, aqueles bate-bocas e tal, de vez em quando eu só leio. Mas de vez em quando eu entro e falo assim, vem cá, não tem ninguém que gosta de fundo imobiliário, aí eles param de reclamar. Mas a gente percebe que é um ativo que o pessoal se envolve mais, porque a sensação que a gente tem, eu lembro direitinho de uma assembleia lá no Orinvest, onde estavam discutindo alguma coisa e tal, e viram um dos cotistas e falaram assim, olha, mas se o dono daquele bar do terceiro andar não fizer a entrada dele virado para a escada rolante, que fundo que você tem que ter um envolvimento do cara? Porque a sensação que você tem é que o investidor muitas vezes pensa assim, de ações ou renda fixa, eu não entendo muito, tal, mas espera aí, de imóvel eu entendo. Eu tenho 5 galpões, eu tenho 3 escritórios alugados, tenho 2 casas numa vila. É uma coisa que ele vive, a família dele viva. Vamos dizer assim, a intimidade dele com o negócio é completamente diferente. Então, isso que faz com que o fundo imobiliário hoje já tenha agora, a gente está vendo, mais de 3 milhões de investidores, e a grande massa de investidor, na minha opinião, é pessoa física. Porque pelos boletins da B3 a gente vê lá, se eu não me engano, 70%, alguma coisa assim. Só que tem uma fase, uma faixa, que é a dos institucionais, que são os fundos, os FOFs, os fundos de fundos, que a grande maioria dos investidores dos fundos São de fundos pessoa também são física. pessoas físicas. Eu até sempre falei que a B3 devia decompor isso para a gente entender melhor. Eu sinto falta de investidor institucional no fundo imobiliário. Eu acho que precisa vir muito mais. Mas uma coisa interessante do que você comentou, complementando, é que o fundo imobiliário, como ele tem uma relação com o imóvel, ele tem a tangibilização do investimento, né? Isso. Então você fala de uma indústria, Petrobras, o posto de petróleo está lá longe, o pessoal distribui de outro jeito, está tudo distante. Câmbio. Quando você fala de fundo imobiliário, ele pode ir lá enxergar o imóvel, tangibilizar, um pedaço daquele prédio na Paulista é meu, certo? Então, a tangibilização faz com que ele tenha um grau de interesse muito maior. E a partir dessa demanda, a gente começou a fazer algo inovador no mercado, na época, que foi o relatório mensal. Porque aí o pessoal vinha e pergunta, como é que está esse mês? Como é que está esse mês? Né, o aluguel, o inquilino, a vacância. Então, a gente falou, vamos fazer relatório mensal. E aí a gente começou, né? Não sei se nós temos o primeiro relatório mensal, mas não importa. A gente começou a fazer relatório mensal. Falou, vamos fazer todo mês, termina um mês, fala quanto deu de aluguel, quanta vacância, qual o resultado e tal. E a indústria toda hoje faz relatório mensal, né? Então, e o formato do relatório mensal da maior parte das gestoras é aquele que a gente começou há 25 anos atrás. Quer dizer, porque o investidor ele demanda esse grau Eu, por exemplo, eu faço live. Todo relatório, todo final de mês tem a publicação dos dividendos, tem a publicação do relatório, e neste dia mesmo, à noite, eu faço uma live pequena de 20, 30 minutos, onde eu falo do que aconteceu no mês. Aconteceu isso nesse fundo, aconteceu aquilo naquele fundo, o resultado foi mais baixo ou mais alto por força desse evento, né? Então, o grau de disclosure, né, o grau de transparência que a gente dá nessa indústria é muito grande. Mas isso vem a partir da demanda do próprio investidor, que é bom. A pessoa fala, o que eu faço para investir em fundo imobiliário? Primeira coisa, lê o relatório, entende o que está lá no portfólio, vê o grau de risco, se ele se acomoda ao seu perfil de risco, entenda a cabeça do gestor, entenda para onde esse fundo está indo ou não, né? Então, É interessante, né? Porque não sei se é a impressão que vocês também têm, mas a minha é que a indústria de fundos imobiliários, se não a maior, uma das mais transparentes aqui Sem dúvida. no Brasil, no universo de investimentos, e muito em função dessa característica, já desde o início, essa demanda do investidor, que justamente por tangibilizar muito bem o ativo que ele está investido, né, ele precisa de informações, atualizações e tudo mais.
E aí a gente tem um canal do RI muito ativo. Uhum. Então, depois que publica o relatório, ainda tem pessoal que entra no canal do RI, no Instagram, no LinkedIn, na Nos sites. YouTube. Eles entram fazendo perguntas, questionamentos, e a gente responde, clarifica tudo. Uhum. Agora, uma coisa que a gente percebe também, que para mim incomodava muito assim, e tem a ver com a indústria de logística, que existia um bairrismo muito grande. A concentração de investidores locais aqui em São Paulo era muito grande, aí foi muito difícil botar o pé para fora, e a indústria da logística é que deu essa condição, porque galpões você vai ter espalhados. Uhum. Mas quando eu lembro direitinho, quando em 2011 nós fomos vender um pedaço de um fundo imobiliário que eu administrei desde 2002, que era o Andrômeda, do Perini Business Park, que é o maior condomínio logístico Uhum. industrial da América do Sul. Um negócio espetacular, fica em Joinville. Quando nós fomos vender isso em 2011, um pedaço do Andrômeda foi cindido e virou o Fundo Industrial do Brasil, que hoje é um xodó, todo mundo adora. Foi a coisa mais difícil do mundo, foi conseguir os 50 investidores que você tinha que ter para poder estar dentro das regras da tributação. Isenção, né? Foi uma loucura para conseguir. Se alguém falasse para mim que depois de um ano, depois de algum tempo, nós íamos ter lá 1.000 investidores, eu falo, vocês estão brincando. Hoje esse fundo que não aumentou nem um milímetro, os cotistas vivem implorando para o Perini passar um pouco mais do Andrômeda para eles lá, e eles não estão precisando vender, então por isso não passaram. Mas esse fundo que tem o mesmo tamanho desde 2011, tem 17 mil cotistas. Uhum. Quer dizer, por quê? Porque começaram a entender. E aí a gente começou a fazer um negócio que foi até eu que sugeri na época para eles e deu super certo, foi o Dia do Investidor. Já fizemos 2 vezes, onde o Grupo Perini convida, cada um por sua conta, mas quem quiser passar lá 1, 2 dias para conhecer num evento, conhecer o empreendimento. É espetacular. É um negócio, aí é uma coisa maravilhosa. Você vê que o cara vai lá e vê, é um empreendimento espetacular, maravilhoso, e aí você vê como o investidor sai de lá louco. No dia seguinte você percebe a conta subindo. Também é um fundo muito de colecionador, justamente por esses Total, aspectos. total. Professor Baroni. É interessante ver eles falando, né? Porque você veja, o Beleza falando a dificuldade de conseguir 50 cotistas, o fundo hoje tem, né, mais de 15 mil, há fundos com mais de 1 milhão de investidores, ou seja, a escala é grande, mas acho que ainda deve ter muita coisa pela frente, né? Os institucionais ainda não chegaram por uma série de questões de liquidez, de como vai ser o acesso, de que forma vai ser o acesso, tem toda também aquela discussão dos fundos de pensão. Então, o mercado brasileiro ele está se desenvolvendo um pouco diferente do mercado americano, então a gente está tendo algumas coisas que são parecidas, outras que são diferentes. Mas o que eu queria perguntar agora é sobre a seguinte ótica. No passado, vendo e ouvindo vocês falando, a impressão que eu tenho é que o investidor ele tinha uma certa relação com o imóvel, ele tinha uma visão e uma leitura imobiliária, né? A conversa ela é mais materializada ali do ponto de vista imobiliário. Isso a gente trouxe um pouquinho hoje, então a gente ainda continua falando muito do perfil imobiliário, dos ativos imobiliários, só que a gente embarcou um conjunto muito grande de investidores que não tem muita experiência imobiliária, embora eles gostem do imóvel, da questão da renda mensal, das condições que um fundo imobiliário pode proporcionar do ponto de vista de diversificação, de transparência, enfim, uma série de questões. Mas, por outro lado, nós também ficamos sempre numa dificuldade muito grande de encontrar o ponto ideal da comunicação. Como é que vocês enxergam a comunicação do passado para a comunicação de hoje? Antigamente era muito escasso, mas era uma coisa mais ali individualmente, você reunia, explicava melhor ali individualmente e tinha um entendimento de fato de mais longo prazo. Hoje, o investidor ele acaba sendo um pouco mais imediatista. Enfim, quais são os grandes desafios da comunicação olhando para o passado e colocando isso em perspectiva para hoje? Eu acho que o perfil dos investidores mudou muito. Dos primeiros 600 até os 3 milhões, o perfil do investidor mudou demais. Os primeiros, eles estavam muito próximos do ativo, entender o que é o ativo, saber a rentabilidade, as características. De lá para cá, com a popularização do investimento, muitos investidores se preocupam muito mais com a análise histórica do fluxo de dividendos e não necessariamente o que o ativo pode trazer ou se o ativo pode valorizar ou não, né?
E isso muito por força da liquidez, porque o que que nós fizemos? A gente trouxe um investimento ilíquido de longo prazo para um mercado líquido, curto prazista, que você pode comprar e vender o imóvel, entre aspas, diariamente, né? Ao fazer isso, o termo de comparação do valor do investimento e dos seus dividendos ficou muito mais uma relação com o custo de oportunidade de outras alternativas de mercado financeiro, tipo CDI, tipo NTNB. Então, quando você tem esse tipo de comparação, muitos investidores falam: eu estou investindo em fundo imobiliário porque meu vizinho está investindo. E eu não sei nem bem o que que é isso. Alguns. Mas eu sei que dá 1% ao mês e a Selic dá isso e aqui é isento. Então, ele está muito mais olhando a rentabilidade, que é uma análise mais grafista do que fundamentalista, né? Mas então esse perfil mudou muito. Mas é bom, porque 3 milhões você não conseguiria atingir com os investidores old fashioned do Uhum, passado, uhum. né? E a nossa visão é que quando chegamos lá em 500 mil, 600 mil, a gente falava em 1 milhão, 2 milhões. Agora nós vamos chegar em 5 milhões logo. E nós vamos chegar num momento de 10 milhões, onde você vai ter mais investidores em fundo imobiliário do que em ações, né? Uhum. E falando do investidor institucional, que é sempre uma incógnita, a gente tem falado com investidores institucionais desde 2002. Os grandes são Petros, Previ, Funcef, e a grande dificuldade que eles têm, de fato, é o tamanho do investimento versus o tamanho da liquidez diária versus o tamanho do fundo, porque não dá para eles fazerem investimentos de 5 milhões, 1 milhão. Eles têm que investir 30 milhões, 100 milhões para fazer sentido dentro da carteira. E aí você vê poucos fundos têm um tamanho que qualificaria para eles investirem esse cheque. E se um dia eles quiserem sair, a dificuldade é gigantesca. E mais, flutua diariamente com operações de R$ 1.000. Então, lá nos investidores institucionais, o cara tem um portfólio de fundo imobiliário, por exemplo, de 1 bilhão, alguém vai lá, vende 100 mil, tudo cai e tem que fazer mark to market. Então, os gestores também de institucionais, com razão, não querem estar expostos a investimentos que têm tamanha flutuação diária, né? Uhum, Então, esse é um desafio grande. uhum. E aproveitando, né, todo esse contexto, né, o que na visão de vocês, aquele período, né, pioneiro ensinou que ainda vale para a indústria hoje, seja no relacionamento com o investidor ou na proposta do produto, né, o que vocês aprenderam lá no início que ainda é super válido, atualmente aí na concepção de vocês? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu bem é que o canal de comunicação com o investidor tem que ser muito, muito rápido, muito eficiente, muito honesto. E isso a gente teve ajuda de movimentos como, por exemplo, a REC faz desse trabalho de fazer, começou no Uninvest fazendo relatório mensal e essas lives que o Moise faz, mas os sites que surgiram, tipo o Suno, eh, que passam informação para o mercado, facilitam o acesso do investidor a poder acompanhar e fazer comparação dos investimentos que ele tem disponíveis hoje, que são tantos. Isso eu acho que foi uma mudança importante. Uhum, A indústria se profissionalizou de uma forma muito bacana. Isso faz com que esses programas, como esse que nós estamos aqui hoje, temos o prazer de estar aqui, eles ajudam a poder divulgar. Eu acredito que de uma forma, muitas vezes eu não sei se eu não acompanho mais tão de perto ações e tal, renda fixa, mas eu percebo que talvez o mercado de fundo imobiliário seja o que mais conversa com o investidor, uhum, porque o investidor precisava disso, ele queria isso. E isso quem está nesse mercado aprendeu a fazer. uhum, Então é uma coisa que mexeu muito com o mercado. E a amplitude de informação que nós temos hoje, você vê, uma coisa que o Moisés acabou de falar, uma vez num evento que teve num hotel aqui em São Paulo, estava o presidente da B3 lá, e eu falei isso, que um dia os números de investidor em fundo imobiliário, pessoa física, ia ultrapassar o número de investidor em ações. Ele olhou para mim de um jeito que eu quase saí correndo. Ele ficou bravo, eu achei. Mas é verdade, porque é um negócio que atrai, dá um conforto, dá uma boa chance do sujeito poder entender, discutir.
pô, aquele inquilino tal está mudando, isso vai ser difícil, vai sacar, a renda vai cair. Não, mas tem aquela outra empresa que está, pô, agora está no mercado de galpão, alugando uma atrás da outra e tal. Então, vamos dizer assim, essa vivência hoje do investidor é cada dia maior. Esses congressos, esses eventos, eu acho que isso aí ajuda muito. Uhum. E eu compartilho muito dessa visão, até porque os fundos imobiliários, eles são meio do caminho da renda fixa para Uhum, ações, uhum, né. Claro que são renda variável também, né, mas é um risco diferente mas das ações, né. Exato, é. Quando você vê na escala de risco retorno, né, você tem vamos dizer, o título público, que é maior volume, e depois até a bolsa, que é um volume Uhum, menor e fica no meio caminho, né. Então, entre risco e retorno, não é um equity de ações, mas também não é uma renda fixa, ele está no meio do caminho, um pouco depois do CDB. Então ele tem que ter um volume muito maior do que o de ações, com uhum. certeza. Atualmente, qual que é a quantidade de investidores de ações? Em torno de uns 5 milhões, algo Acho que do é tipo? 5 milhões, Estamos é. chegando lá, hein. acho que não, está É. chegando, está Não, cutucando. vai ser 10 milhões daqui a É. pouco, O que eu, de fundo o que eu imobiliário. gostaria, se alguém da B3 estiver assistindo esse programa, tomara que esteja, eu acredito que estão, é que eles pudessem decompor nos Uhum, FOFs o que nós temos de pessoa física e o que temos de pessoa de institucional. uhum. Para a gente poder realmente ver que hoje esse mercado é extremamente em cima ainda de pessoa física. Que só Uhum. isso. E nós precisamos crescer com o institucional, precisamos Uhum. crescer com o investidor estrangeiro. Sim. Mas é como o Moisés falou, nós precisamos ter volume, É. tá certo? Com fundos de 800 milhões, fundos de 400 milhões, é difícil você É. poder A abrigar. gente conseguiu trazer estrangeiros em 2009, 2010, que foi no BC Fund. Tá. Trouxemos 5 investidores grandes estrangeiros, mas o fundo tinha 3 bi de reais naquela época. Então tinha volume, né? Uhum. E a emissão que foi feita teve uma emissão primária de 1 bi e uma secundária de 1 bi. Então, isso foi em 2012, 2013, começo de 2013. Agora você vê os fundos Quineia, né, fazendo propaganda do nosso colega da Quineia, os fundos da Quineia estão muito grandes, estão gigantes. Então, esses são os fundos que têm liquidez diária, têm tamanho, esses são os que vão atrair os institucionais. Bem, bem administrados. Exato, é. Os nossos ainda são pequenos. O nosso maior fundo tem 2,5 bi, né? Então ainda não tem o tamanho para institucional, mas estamos para institucional, eu acho que é a partir de 4, 5 bi Uhum. de reais. Professor Baroni. É muito interessante vocês estarem falando isso e me despertou aqui uma vontade genuína de fazer uma pergunta. E eu acho que o Moise, principalmente na condição de gestor, também vai conseguir nos ajudar aqui na resposta e nessa reflexão. E me permita tomar 3 minutinhos para fazer essa pergunta. Embora a gente esteja crescendo, embora o mercado de fundos imobiliários está, né, só nesse trimestre aí foi praticamente 150 mil novos investidores, ou seja, o que ele cresceu nesses 3 meses é basicamente que a indústria demorou uma década e meia para crescer lá atrás, no começo. Mas ainda nós temos algumas objeções que, na minha visão, não dialogam com um conhecimento muito adequado e aprofundado. E as objeções elas vão justamente nessa linha que a gente está falando agora, do tamanho da liquidez, do porte, né? Eu estava até fazendo um estudo aqui, que em breve eu quero fazer um trabalho mais público sobre isso, mas a gente está na fase de estudo, de que, assim, só para vocês terem uma dimensão, alguns fundos, o patrimônio cresceu mais de 2.000%. E a renda mensal deste fundo, obviamente, ela teve algum crescimento, mas muito longe disso, porque os investidores associaram, equivocadamente, a meu ver, de que o crescimento do fundo ele tem uma relação direta com o crescimento do rendimento. Isso não é possível. Por exemplo, se fosse um fundo de renda fixa tradicional de banco pagando 100% do CDI, um patrimônio de 100 milhões. Se hoje esse fundo tem um patrimônio de 10 bilhões, não justifica esse fundo estar pagando, sei lá, 5.000% do CDI, sabe? Um número assim, completamente despropositado. Isso não existe, né? Porque você não consegue essa escala. Então, a melhor referência, na minha visão, é a relação de despesa-receita, é a relação de consistência de rendimentos, de liquidez. Então, são outros conjuntos de indicadores que, na minha visão, precisariam ser melhor avaliados para um juízo de valor mais adequado. Mas o investidor associa muito diretamente o crescimento do tamanho, né, do patrimônio do fundo, que tem uma relação direta com a taxa de gestão, administração, com o rendimento do fundo. Então, uma pergunta bem objetiva para o Moise, e claro, para o Beleza também,
Como que a gente ainda consegue tratar essas objeções? Ou vocês acham que sempre elas vão existir, é da natureza do mercado, enfim, é importante conviver com isso, embora a gente procure trazer essa informação com bastante tranquilidade para os investidores, mas existe alguma forma, a gente está aqui produzindo um programa especial, será que a gente não poderia levantar uma bandeira aqui agora juntos, no sentido de que, será que se os gestores começassem a trazer mais informações dos relatórios gerenciais do ponto de vista de indicadores de eficiência do fundo, de um histórico mais claro de rendimentos para transparecer isso melhor para o investidor, essa relação despesa-receita, para mostrar que está tendo uma eficiência num ganho de escala, ainda que por hora marginal, porque o crescimento ainda foi grande para alguns fundos, mas nem tanto assim para outros. Como que a gente poderia, já que chegamos até aqui, como é que a gente poderia avançar? Eu estou sempre muito disposto, eu falo que as minhas contribuições são sempre nesse sentido de pró-mercado, né? E o mercado ele é formado de gestores, administradores, investidores, assessores, consultores, analistas, cotistas, enfim, os agregados todos relacionados ao mercado. Então, não é tão simples assim, é um jogo de equilibrar pratos. De novo, me perdoe alongar na pergunta, mas eu queria muito ouvir vocês sobre essa ótica. Será que dá para melhorar ainda mais esta exposição de informações para a gente conseguir pelo menos reduzir essas objeções que muitas das vezes elas são trazidas de maneira ou equivocada, ou rasa, ou até mesmo eu diria quase que injusta, porque está comparando questões que não são comparáveis, ou talvez levando uma informação para o mercado que pode gerar uma decisão de investimentos que não esteja adequada com aquilo que de fato deveria ser visto. Boa colocação, Baroni. O que acontece é o seguinte, a transparência que se dá aos números, ela é uma transparência de uma metodologia muito simples e simplista. Por quê? Porque os investimentos de fundos imobiliários, eles têm um grau de sofisticação, um grau vamos dizer, menor do que das outras indústrias, da indústria de ações. Então é uma leitura da DRE, vamos dizer, muito mais simples. Quando o investidor enxerga o fundo imobiliário crescendo, o apetite dele, ele é muito mais motivado, na nossa opinião, pelo fato de ter maior liquidez, pelo fato da percepção de que um fundo maior tem mais segurança, o que não é necessariamente uma verdade, mas dá essa impressão. O fundo é grande, então ele é mais seguro, o fundo é grande, ele tem maior liquidez no mercado secundário, então essa percepção o investidor tem. Ele não tem a percepção de eficiência operacional, porque um fundo imobiliário, ele não tem uma alavancagem operacional muito grande. O que significa? Todos os custos relacionados ao fundo imobiliário, eles são praticamente um percentual da receita. Ele é percentual. Tem muito pouco nível de custo fixo que você diria o seguinte, não, ao crescer o fundo, eu diluo esse custo fixo e a minha rentabilidade final é maior. Isso não acontece em fundo imobiliário. Então, para o investidor, o fundo cresceu, ele vai ser mais lucrativo porque ele diluiu as suas despesas fixas? Não, porque as despesas fixas são num volume muito pequeno. Agora, o que é transformacional no apetite do investidor são os distribuidores. Esse é o fator muito mais importante do que qualquer produto, qualquer rentabilidade, qualquer gestor. O distribuidor tem um papel fundamental na percepção de valor, na percepção de risco e no apetite dos investidores. Tanto é que em 2003, na Uninvest, a gente decidiu abrir uma mesa para fazer distribuição de fundo imobiliário, porque quem tem o domínio do mercado é o distribuidor, não mais o administrador nem o gestor. Então, quando a gente fala de alguns nomes, nós estamos aqui na casa do Infomoney, XP, BTG e Itaú, são os 3 players que trazem ao investidor um grau maior de confiabilidade e de apetite, né? Então você pode ter um gestor brilhantíssimo, se ele não tiver, de uma certa forma, acoplado a esse sistema de distribuição, não gerará o mesmo apetite que geraria tendo esse, né? Então, é Uhum. isso. Pessoal, a gente está encaminhando aqui, infelizmente, para o nosso final. Mas a Tá. gente volta. Fica o convite já combinado. Mas eu queria
antes da Para gente mim é só atravessar a rua. combinado. Só queria, antes do encerramento, capturar de vocês, assim, alguma perspectiva que vocês enxergam, alguma necessidade da indústria para ela dar o seu salto final, que é exatamente essa questão da vinda do investidor institucional de maneira mais significativa, a vinda também de investidores estrangeiros. Claro, a gente citou a questão da liquidez, que acho que é o ponto principal, mas para além disso, tem algum ponto que vocês identificam de necessidade para a gente dar esse próximo salto, e também assim uma mensagem final assim do contexto atual da indústria, que se sofisticou muito, né? Os produtos estão cada vez mais complexos, né? O investidor muitas vezes fica muito mais em dúvida, né? Questiona o que é super válido, é importante, né? E qual mensagem final você traria para esse investidor, principalmente aquele que entrou mais recentemente, né? E que por vezes ainda não entendeu muito bem o produto? A gente pode começar contigo aí, Zé. Eu acho que para crescer a gente precisaria ver um envolvimento maior da indústria financeira ainda. Você vê que citando o Moisés citou muito bem quem tem força na distribuição, são 3 instituições basicamente. A gente tem muito mais canais que poderiam estar trabalhando esse mercado, que poderiam se dedicar mais. Eu acho que precisaria ter ainda, por incrível que pareça, passado 30 anos, nós temos uma dificuldade muito grande de ver outros ambientes do Brasil se envolverem com isso. Uhum. A gente teve um barrismo muito grande no começo, como eu disse, aqui em São Paulo, um pouco de Rio de Janeiro, sabe? Só a indústria logística conseguiu levar a gente para Extrema, para Joinville e tal, mas a gente precisava ter empreendimentos do Nordeste se envolvendo muito mais, instituições financeiras que têm abrangência maior para o Nordeste, para o Sul, se envolverem mais com isso. Eh, as universidades se envolverem bastante mais, a gente está sempre à disposição quando convidam, a gente sabe disso, todos nós da indústria estamos sempre à disposição para dar aula, para fazer conferência, bate-papo, e começar a educar esse pessoal desde o começo. Então, a gente tem muito pouca cobertura ainda da imprensa, que seria fundamental também que acontecesse. Os veículos que fazem a divulgação do fundo imobiliário são esses veículos de vocês, são veículos privados, não tem envolvimento com o mercado da imprensa, vocês que criaram esses canais. E eu acredito que isso vai fazer com que o mercado cresça mais. Você vê, no começo, como o Moisés bem colocou, o pessoal só investia em monoativo, com renda certa, era o que queriam. Depois de muita evolução, nós começamos a ter lajes corporativas, shopping centers e alguma outra coisa diferente, até que chegamos nos galpões. Uhum. Aí essa indústria cresceu bastante, muito bem estruturada. Aí hoje nós temos imóveis de renda urbana, que a gente chama, nós temos voltando para imóveis de incorporação, então começando já a arriscar em outros setores da indústria imobiliária, que nós temos vários setores da indústria imobiliária. Temos que aproveitar isso aí. Uhum. Temos que ir para setores que a gente pode trazer um investidor que não está pensando só naquela rentabilidade certinha, bonitinha de 0,7, 0,8 ao mês, mas aquele que pode investir como um investidor provavelmente que tem um ticker maior e que ele vai investir na produção do bem para depois vender e realizar o lucro. Uhum. Ter cada vez mais vamos dizer, essas frentes sendo oferecidas no mercado. Uhum. Eu concordo muito com o que o Sérgio falou, que hoje nós estamos muito no investidor de renda, né? Uma evolução muito importante e que ela daria um salto qualitativo e quantitativo muito grande, seria o investidor para a incorporação, né? Porque qual é o desafio na incorporação? Você fica 1 ou 2 anos sem renda, né? Uhum. Obviamente a gente faz mecanismos de captar um pouco a mais, guarda em CDI para poder pagar o dividendo, mas o adequado seria ter, de fato, investimentos onde o investidor ele pudesse não esperar uma renda mensal, e sim o ganho de capital no final do projeto, né? Então isso daria um salto muito grande. E para que isso acontecesse é o processo educacional e de estudo e adequação de cada produto para cada perfil de investidor. Uhum. E isso quem pode fazer, de fato, é a indústria de mercado de capitais, a indústria financeira. Então, o que seria o ideal para o crescimento dessa indústria de maneira muito significativa, até o ponto de trazer os institucionais? Seria você ter distribuidores como Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Nubank, todos esses players trazendo produtos aos seus clientes dessa indústria. Hoje acontece através de 3 grandes players. Se você tivesse um número maior de players,
distribuindo, ensinando, tendo seus agentes e assessores, né? Compartilhando o conhecimento dessa indústria, ela iria para 10 milhões facilmente, muito mais liquidez e traria os institucionais, Uhum. né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Tem alguns distribuidores que eu comecei a visitar em 2001, até hoje não entraram. Eu não vou mencionar nomes. Sabemos bem. É bem verdade. No meu caso, eu comecei a visitar em 96, 97. É que eu já vi que você sofreu ingloriamente, eu fiquei mais tarde. Meu Deus, como deu É, trabalho. é. Foi uma coisa muito louca. Eu lembro quando a gente fez o lançamento do primeiro fundo na Bolsa Europar, veio o presidente da CVM. Ai, que coisa incrível. Veio o presidente da CVM do Rio de Janeiro para o lançamento do fundo, para bater o martelo junto com a gente na Bolsa. Muito Raimundo Inimaginável. Valiano, nós e o Cantidiano. Moisés e Sérgio, muito obrigado pela verdadeira aula que vocês Imagina. trouxeram aqui em relação à evolução, né, o início e a evolução da indústria de fundos imobiliários. Então, muito obrigado mesmo aí por aceitar Mas o nosso convite. bacana, Marcos, só finalizando, é que a gente começou eu, por exemplo, nessa indústria em 97. E eu ainda tenho mais uns 20 anos nessa indústria. Então, eu espero poder continuar contribuindo com ela, porque na nossa jornada a gente fez fundo de fundos, iniciamos, Uhum. fizemos júnior e sênior de CRI, que agora também serve para fundo imobiliário, fizemos o primeiro fundo de CRI. Então, a gente teve muitas, vamos dizer, contribuições para essa indústria. E o meu desejo pessoal, e né, desejo para o Sérgio a mesma coisa, é que a gente não pare, a gente continue nessa jornada até os 20 milhões de investidores e 1 trilhão de volume. Maravilhoso. Tá bom? Vamos comemorar. É, Isso. E aí, Fechado. e aí, quando atingir esse objetivo, a gente faz um Liga de FIIs aqui com um monte de gente, né, para E discutir no sobre lugar FIIs. da água vai ter champanhe, só para avisar. Combinado, Tá bom. pessoal. Muito obrigado mais uma Obrigado. vez por Muito aceitar o nosso obrigado. convite. E muito obrigado também a você, professor Baroni. Obrigado, turma. Até a próxima, então. Até daqui 20 anos. Vamos chegar lá. Legal. E claro, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do episódio, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? E claro, compartilhar para aquele familiar ou amigo também interessado sobre o universo de fundos imobiliários. E fique ligado, pois vem muito mais episódios aqui no canal da Infomoney, tratando sobre esse especial da evolução da indústria de fundos imobiliários, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Um grande abraço.